Bom, então eu agradeço ao André e ao Humberto por terem me convidado e a vocês por estarem aqui. E é uma responsabilidade muito grande falar depois desse monstro aqui do meu lado, mas tudo bem, vamos lá. Bom, eu fundei uma empresa em 74, 42 anos atrás. Ela ainda é uma empresa relevante. Eu acho que por isso o André me chamou aqui para contar as histórias, como é que eu consegui trazer a empresa daqui. Eu não vou falar de DRE, fluxo de caixa, não vou abordar esses assuntos. Vou abordar um outro assunto que, no meu entender, é muito importante, que são os ativos mais intangíveis e que são fundamentais para qualquer empresa. Principalmente num mercado muito competitivo. Eu vejo, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, mas eu acho que a competição vai se tornar cada vez mais acirrada com empresas contando com pessoas competentes, com qualificação e a preocupação é que como é que nós vamos conseguir continuar prosperando de forma sustentável num ambiente tão competitivo como o que se avizinha, e hoje a gente até está vivendo uma situação assim de menos demanda por parte dos clientes, e os competidores estão aí também, cada um se virando para poder superar essa dificuldade agora. Então, eu acho que isso aí não vai ser uma dificuldade momentânea, como o Quinta falou, a gente saindo desse negócio, quem sair vai sair mais forte, eu espero que todo mundo saia, né, aqui. Então, bom, vou ver minha colinha aqui para não me perder. Bom, uma coisa que eu sempre... na minha cabeça, eu sempre estive num negócio de gente e não num negócio de coisas. Quer dizer, eu nunca me importei primeiro com o produto ou com o serviço. Eu sempre me importei primeiro com o que o cliente ia achar daquilo. E na minha atividade do dia a dia, eu via que o que para mim poderia ser uma coisa, assim, um foco e ter uma importância, para os outros, eles não tinham tanta... para um grande número de pessoas que trabalhavam na minha companhia, na companhia que eu trabalhava, ela não era tão simples. As pessoas não conseguiam imaginar. Bota o cliente em cima dessa mesa, vamos ver o que ele vai achar disso tudo que a gente está pensando aqui agora. Então, eu acho que o foco no cliente tem que ser antes de qualquer outra coisa. O dia a dia é massacrante. As operações, quer dizer, você tornar a empresa mais produtiva, foco em produto e serviço, tudo isso é importante, mas isso, no meu entender, é uma visão de curto prazo, é uma visão de sobrevivência. Se você quiser ter longevidade, você vai ter que pensar primeiro no cliente e depois no produto e serviço, e depois que isso tudo seja você produza isso tudo de forma produtiva, né? A empresa que eu participei, que eu fundei junto com outras pessoas, ela produzia também, né? Mandava fazer os seus produtos. E você tem que entender disso. Então, é difícil, o dia a dia é massacrante, mas tem que existir o foco no cliente. Eu acho que quanto mais o mercado fica competitivo, mais obrigação você tem de ir lá em quem resolve o assunto. Na minha opinião, a gente não vende nada. Eu não vendo nada. O cliente é que compra. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Num ambiente extremamente competitivo, cada vez mais, quanto mais opção o cliente tem, mais ele manda, mais ele decide. Então, essa transferência de poder já existe e vai ficar mais acirrada. A gente tem que entender disso. Então, criar processos, indicadores, que você passe a entender o que está acontecendo é muito importante. Então, e tudo isso costuma acontecer na loja. Eu vou dar um exemplo aqui.
A Richards hoje faz parte de uma holding. E nessa holding tem várias marcas. E essa marca, e uma das marcas é a marca de biquíni. Eu vou dar um exemplo da marca de biquíni. Não estou nem dizendo que isso está acontecendo lá, mas é fácil de visualizar. A pessoa lá que iniciou o negócio deve ter pensado assim, ah, poxa, se eu fizer esse tipo de biquíni aqui, porque a roupa, no caso lá, eu vou falar, é da Salinas. Eu estou dando um exemplo da Salinas, mas não estou dizendo que está acontecendo isso com ela, não. Mas é fácil de entender. A Salinas vende, sei lá, 80% biquíni, lycra. Então a pessoa pega, tem uma ideia na praia, abre um ateliêzinho em Ipanema, começa a fazer as coisas ali, ela está sentindo, acabou de sair da praia, sabe como é que funciona, as demandas, o que o cliente pensa, fala, se eu fizer isso vai vender, eu ia gostar disso aqui. O tempo vai passando, o negócio vai fazendo sucesso, você se muda para São Cristóvão. E ali você começa a se preocupar, porque a lycra não vem com a elasticidade que você pediu, a cor não veio a mesma, é um problema fazer o biquíni, demorou muito mais tempo, o custo foi muito maior. Aí você começa, desfoca daquilo tudo que fez tudo começar e começa a olhar para produto e serviço, produto e operação, produto e operação, produto e operação. Aquilo te toma o tempo inteiro. Se você não entender, é lógico que uma pessoa que começa um negócio, você acaba tendo que fazer de tudo. Mas se você não entender que você vai ter que chegar um dia que vai ter que delegar muita coisa e procurar focar no mercado, a chance de lentamente você perder a relevância é grande, entendeu? Então, uma preocupação que a gente tem que ter é que quem resolve os problemas da gente é aquele cara lá precioso que compra o produto da gente. Existe uma diferença enorme entre consumidor e cliente. O consumidor é uma figura genérica, que ele compra, em geral, as coisas pelo valor utilitário dela, ou porque é conveniente estar aqui do lado, ou porque é mais barato. O cliente não, ele tem uma relação emocional com a marca. Eu vou dar um exemplo. O cara vai, desce da casa dele lá, entra numa padaria e fala, me dá um leite moça. Você diz, não tem leite moça. O cara é capaz de andar 2, 3 blocos para comprar um leite moça, porque ele gosta de leite moça. Então, nesse caso, o cara é consumidor da padaria lá e cliente do leite moça. Você é capaz de fazer isso no cigarro Marlboro, sei lá. Você gosta de cigarro, aí chega lá, tem Marlboro? Não, você anda, porque é a tua marca. É a marca que você confia. É a marca que te faz sentido para você. Se a gente vier fazer uma pergunta para o cliente, por que você compra essa marca? Ele vai dizer, porque é melhor, porque é alguma coisa racional, mas as respostas disso são mais complexas, elas não são tão óbvias assim, né? Senão não vendia a Harley Davidson, porque a Harley Davidson é uma porcaria de qualidade, né? Não, pensa só, a Harley Davidson não é tecnicamente ela é muito pior que as japonesas, né? Mas se você perguntar para o cara, ele vai dizer alguma coisa. Ele não vai dizer que ele está comprando um estilo de vida rebelde, como os caras da Harley definem esse negócio deles, né? Então, duas coisas eu queria apontar aqui. Uma é o foco no cliente e a segunda é a diferenciação. Ser diferente é fundamental, você não ser igual a todo mundo, senão você não vai ter margem, vai ficar competindo, oferecendo produto igual. É difícil você ter margem no ambiente desse, você costuma, no longo prazo, você ter problema. A diferenciação não é difícil. Ser diferente, se eu andar com bacon aqui na orelha, todo mundo vai achar pouco diferente, mas não vou ganhar nada com isso, né? Mas o importante é você ser diferente e relevante. Diferente e fazer sentido, ser importante para a pessoa. Alguma coisa que ela ache que vai agregar na vida dela. Então, eu acho que todas as empresas que estão vivas, elas existem porque criaram alguma coisa que é relevante para o cliente dela. E esse foco permanente, obsessivo no cliente, eu acho que é muito importante criar essa cultura dentro da companhia.
Um ambiente super competitivo, a consequência lógica é a dificuldade de a gente fazer dinheiro. Então, a diferenciação e relevância tem que ser levada em consideração. As companhias vão crescendo e isso é que eu tenho percebido. Infelizmente, a herança industrial sugere que a padronização e despersonificação das pessoas funcionam. A gente foca muito em produto e serviço e muito em operação. E a gente não pode esperar inovação demais em uma empresa onde a maioria dos gestores e os times pensem igual. Os estudantes de MBA de todos os continentes, eles aprendem as mesmas receitas, o que torna as estruturas empresariais muito parecidas. O resultado é que essas pessoas acabam contribuindo para soluções semelhantes. As economias de escala com base em qualificações são importantes, mas nós só venceremos se apelarmos para os sentimentos e as fantasias dos clientes. Caso contrário, a gente vai lidar com um cliente exigente em uma base puramente econômica que fatalmente vai resultar em lucro muito baixo. Então, a inovação depende da diversificação dos indivíduos. Isso pode parecer óbvio, mas dentro do ambiente corporativo, quando ele fica muito focado em objetivos muito racionais, não fica muito espaço para o porra louca, vamos dizer assim, que é sempre considerado o cara que fica inventando muita história. Mas ele é fundamental, quer dizer, o conflito sempre vai existir. Numa companhia de moda tem isso bem claro, né? Os caras que, vamos dizer assim, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Eles são interdependentes. Em geral, o lado esquerdo direito do cérebro, que é a turma criativa, mais os artistas, eles costumam entender até onde porque eles não sabem, eles não entendem uma equação matemática. Eles não vão, quando olham um DRE, eles ficam doidos lá, não é um negócio que eles lidam com facilidade. Eles sabem que não entendem. Mas do outro lado, o cara trabalha com muita certeza. Ele tem que entender que tem um ponto que ele tem que entregar a bola para o outro, infelizmente. Não, quer dizer, o trabalho de time é muito mais importante, porque até hoje não inventaram. É muito difícil o cara ter, uma pessoa só ter as duas características. Então, como não inventaram até hoje nenhum sistema de transplante de cérebro, a gente tem que trabalhar com o time. Então, o trabalho em time é importante, vai ter conflito. É importante que tenha, se não tiver, tem alguma coisa errada. Tem que ter espaço, o conflito vai existir, mas tem que ter confiança. É um conflito produtivo. Eu vejo isso como... Isso foi um aprendizado forte, né? Eu tinha um sócio que era engenheiro, pensava, o Fred, pensava... Eu me lembro de um dia, eu falei assim, Fred, temos que reformar aquela loja lá do Iguatemi. Aí ele falou assim, para me provocar, e quanto vai vender mais? Eu pensei assim, tem que dar uma resposta braba aqui. Eu falei assim, vai vender menos. Aí ele prestou atenção, né? Porra, vai vender menos? Porque eu falei, vai vender menos, continuei no computador, fiquei calado. Aí ele falou, a esposa dele está aqui. Aí eu falei, vai vender menos? Aí eu falei, Aí, por quê? É a pergunta que eu queria. Eu falei, pensa só. Iguatemi está todo mundo entrando lá naquela época, não estão fazendo conta para entrar lá. Todo mundo está querendo entrar. A Zara acabou de fazer uma loja enorme, não sei. Tem Gucci, tem não sei o quê. Se nós não reformarmos a loja da gente, vai ficar numa situação lá não muito boa. Agora, mesmo que a gente venha reformar, com a competição toda, a tendência é a gente vender menos. Bom, ficou isso, por isso. E depois, um dia, eu fui num seminário que o Fred estava falando e ele citou esse negócio. Quer dizer, esse negócio, ele falou assim, nem sempre a lógica, não é? Que para mim é engraçado como a gente, quando pensa de forma diferente, nem sempre
Então, essa discussão entre as partes é muito importante, né? É lógico que todos nós consumimos. O que talvez não seja tão lógico é que os nossos pertences acrescentam significado às nossas vidas. As coisas que escolhemos viver não são objetos inertes. A gente pensa, eu comprei um carro, aquele carro. Não, você comprou aquele carro, comprei a moto Harley Davidson. Você está querendo ter um estilo de vida rebelde, aí no fundo você mete uma fita na cabeça, depois bota, sai lá. Então, nós nos expressamos através das coisas que a gente usa ou compra, transformamos aquilo no que é importante para nós, embalamos tudo isso com imaginação. E falando sobre esse lado racional, eu tenho um amigo que ele é muito próspero, ele fez um sucesso enorme no mundo empresarial. Nós somos amigos de longa data. E eu desde sempre falava para ele, eu adoro o Steve Jobs, eu adoro a Apple. Eu sou fluminense e sou Apple. A Apple faz sentido para mim. Eu acho bacana a Apple. Eu torço pelos dois. E ele fala, esse cara aí foi um enganador, não inventou porra nenhuma. Aquele negócio ali foi a Xerox que inventou. Aquele dizendo, não, mas não sei, mas pelo menos ele juntou aquilo tudo de um jeito que eu gosto. Faz sentido para mim, eu gosto. Bom, hoje ninguém mais discute, né? Depois que a Apple ficou a primeira, maior companhia do mundo. E aí, tempos depois, eu vejo ele falando com uma outra pessoa, eu estava perto, e falou assim, esse Steve Jobs é muito malandro, ele agora fez lojas para ficar com a margem inteira. Aí eu falei, não, eu acho diferente. Eu acho que ele... Outro dia eu estava com um fone de ouvido e quando eu mandei um e-mail, eu não costumo usar fone de ouvido, mas é que eu estava enchendo o saco da minha mulher que estava vendo o filme, vendo umas historinhas lá, ela falou, bota esse fone de ouvido aí. Aí eu mandei um e-mail e fez... Falei, o e-mail era estereofônico, não sei se ainda fala esse nome. Falei, o cara pensou nisso, né? Aí você deleta alguma coisa, legal pra caramba. Aí você compra uma caixa com um produto da Apple, é difícil você jogar aquela caixa fora, pelo menos. Não? Quando você abre a caixa, é emoção. Não, a experiência. Agora, será que a gente tem essa experiência com a Toshiba? Ou com a HP? Não tem. Então é o seguinte, esse cara, ele entende muito de gente. Os caras da Toshiba, da HP, são legais, mas eles entendem de máquina. Eles são muito objetivos. Ele tem esse lado subjetivo de também juntar aquela tecnologia toda, que nem foi ele que inventou, mas ele falou isso aqui com aquilo ali, e os caras vão adorar, né? Então, eu acho que o Steve Jobs era um craque, ele pensava nisso tudo. Um cara que pensa em estereofônico, a caixa ser bonitinha, o produto só tem um botão, não vem manual nenhum no iPhone, né? Mas assim, esse cara aí, ele pensa em gente. Agora, pensa, na Quinta Avenida, o cara vai comprar uma Apple, tá lá, Toshiba, não sei o que, HP. Ele quer o negócio, ele quer vender a experiência toda, por isso que ele fez a loja, foi a minha opinião para ele. Ele fez a loja, o vendedor não ganha comissão. Por quê? Porque ele quer que o cara seja atendido de fato. Porque quando você ganha comissão, você quer atender um, larga, vai pegar o outro, porque é a condição que você criou, né? Então, tem aquele clube, não sei o quê, que você marca, o cara vai lá e te ajuda, não custa nada. Então, eu acho que o mundo está cada vez, agora esse mundo, até esse tecnológico, eu vejo, na minha opinião, o Steve Jobs como um cara que entende antes dos produtos todos, ele entende muito de gente. Eu acho que os caras da HP não entendem muito de produto, mas eles não têm esse refinamento de pensar. Não estou dizendo que eles não pensam nas pessoas, lógico que pensam, mas não pensam na intensidade que o Steve Jobs chegou a pensar. No caso aqui, eu acho que eu estou no ambiente de franquia e franqueado, né? A identidade da marca é muito importante. Você define o seu cliente através das suas atitudes, do conjunto de coisas que a gente faz.
Então, você é o que você regularmente faz. Você não é o que você acha que você é. Você é como a pessoa percebe que você é. Você pode achar que você é honesto, mas se você agir de forma estranha, o Lula acha que ele é honesto, não sei. Ele diz que é a única pessoa honesta no Brasil, sei lá, a mais honesta. Mas eu tenho minhas dúvidas. Então é o seguinte, então você é o que as pessoas vêm achar o que você é, e você é o que você pratica regularmente. Então, você gerenciar todas as suas ações, tudo que você venha fazer, quer seja produto, serviço, como você se comunica, os impressos, a embalagem lá da Apple, a loja da Apple tem tudo a ver. As coisas têm uma coerência. E você mede isso. Você não pode ser... Antes as pessoas faziam coisa, depois iam para o mercado procurar medir como é que eu sou visto. Não, eu tenho que antes imaginar, eu quero ser visto assim, é nisso que eu acredito. E depois você vai medir se você tem algum desvio e vai corrigindo. No caso da franquia, do franqueador, eu acho que ele está querendo levar esses valores para que você venha fazer uma publicidade nacional, não sei o que, tem tudo ter coerência. A experiência que eu tive lá com o Guto, que começou a franquia na Richard, é que o franqueado, ele nos primeiros anos, 2 anos no máximo, ele faz tudo que você pediu e depois ele acha que sabe mais que você e começa a inventar um monte de coisa. Então isso é um negócio que tem que prestar atenção, porque é lógico que você tem que ter informação, tem que criar um ambiente de confiança, e para criar um ambiente de confiança você tem que ser muito franco, direto, honesto, né? E de troca, porque essa troca que vai fazer cada vez mais a empresa ficar mais poderosa, mais forte, evoluir para ter longevidade no negócio. Não faz sentido cada um fazer propaganda como quiser na sua cidade, fazer a loja do tipo que quiser, né? Ou serviço, ou atendimento, ou coisa assim. Então, a proteção acho que todo mundo sabe disso, mas proteger a imagem é importante. Com relação à informação do cliente, eu acho que seria recomendável criar processos e indicadores para a gente buscar entender como é que o cliente está vendo em toda a região, quer dizer, levar isso para as lojas. Eu acho que é uma responsabilidade do franqueador auxiliar o franqueado no que for possível. E ter esse desejo dentro dele, mesmo que for estar no começo, é tão difícil de contratar gente muito qualificada, mas se você tiver o desejo dentro de você, se tiver esse compromisso, já é um grande passo para você ir buscando essa relação. É lógico que a relação de franqueador com franqueado, às vezes, não é tão simples assim, mas se houver transparência, verdade e etc. na relação, ela costuma, esse conflito entre quem vende e quem compra, ele costuma funcionar. Ai, meu Deus. Bom, de maneira evolutiva, os diferenciais competitivos das empresas estão em seus ativos intangíveis. O conjunto destes é que garante a diferenciação competitiva das empresas, que impulsiona os seus negócios e que permite que a gente alcance margem maior. A estratégia de médio e longo prazo da companhia deve se fixar na marca, no conhecimento corporativo, na sustentabilidade, na rede de relacionamentos, no capital intelectual, ou seja, em ativos de natureza intangível. Eu acho que a gente deve botar isso na agenda da gente
criar meios de medir isso, de indicadores, de alguma forma, de aquele BSC, aquele livro Balance Scorecard, ele dá uns exemplos legais disso aí, mesmo que não seja muito profundo, mas tem que botar esses dados na mesa, porque acaba a gente só tendo informações muito objetivas e que podem desvirtuar o negócio. Esses são os indutores que vão, com maior probabilidade de sucesso, habilitar a empresa para ser percebida como original e única por seus clientes e construir um desejado monopólio. Às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, a Richard, já falaram isso muitas vezes para mim. A Richard não tem concorrente, né? Eu falei, lógico que tem, gente. Quem, por exemplo? A Renner. Vou provocar. Renner, ela não vende calça, camisa, não vende como nós. Entendeu? Então, assim, mas por que eles... Quer dizer, como a Harley Davidson, ela vende motocicleta, mas será que ela vende motocicleta? Eu acho que ela vende uma coisa diferente do que motocicleta. A Richard também procura vender um estilo de vida, as lojas temáticas que nós fizemos, etc. Tudo é para levar a pessoa levar a um mundo de fantasia. E esse era o propósito da gente mesmo. Eu trouxe um videozinho que o André me pediu, que vai contar essa história melhor. A Nespresso, ela também não vende café. O café é uma commodity braba. Então, a Nespresso vende uma experiência. Ela fala que é um estilo de vida, um negócio... Então, é importante que a gente construa alguma coisa mais do que que a gente busca entender que o cliente quer uma historinha para a vida dele. Ele quer alguma coisa, ele está em casa lá, ele não quer pensar, vou tomar café. Então ele vai para o botequim ali embaixo. Por que ele compra um Nespresso? É tão caro. Eu penso assim, por que o cara compra uma camisa da Richard? É cara pra caramba. Compra em outro lugar, gente, né? Mas por que ele compra? Será que ele precisa mesmo estar sem camisa? Não está sem camisa. Porque as pessoas precisam disso. Então, eu fundei a Richard lá há 42 anos atrás. O estilo dela é focado no ideal de vida. Eu acho que a gente, naquela época, começou uma revolução no varejo. O varejo era meio parado no tempo. Negócio... Eu achava aquilo, assim, não fazia muito sentido para mim. Então, o grupo que eu comecei, depois outras pessoas... O Quinta falou aqui uma coisa, ele falou assim, a gente tem que ver se a pessoa tem aptidão para aquilo. Porra, se o cara não gosta de restaurante, vai lá, não é o negócio dele, é melhor ele nem entrar nesse negócio. Eu concordo com ele 100%. Né? Então, tem gente que gosta de uma coisa que é mais de operação, outra que é mais de produto, outra que é mais de serviço, e outras nuances. Quando você faz alguma coisa que faz muito sentido para você, você é parte daquele negócio. Léo Tissé, lá, mais de 2000 anos atrás, já dizia assim, a melhor maneira de fazer é ser. E isso aí é verdade absoluta. Então, se alguma coisa faz muito sentido para você, e se você se cercar de pessoas que compartilhem isso contigo, isso é muito poderoso. Intuitivamente, com a Richard, nós fizemos isso. As pessoas, era tão... A paixão pela... No fundo, era o seguinte, eu fazia parte de um grupo que eu não sabia que eu fazia parte desse grupo lá, que estava na década de 60, 70, no Arpoador, não sei por que motivo, se reunia lá. Ipanema era o bairro revolucionário, aconteceram muitas coisas em Ipanema. E eu estava lá naquele grupo. Então, o peixe não vê a água. Você está ali, achava que aquilo tudo era normal, mas não era tão normal assim, e depois ficou provado que não era. As pessoas vieram a fazer, por exemplo, no caso de moda,
o pessoal lá era multidisciplinar. Um arquiteto, não era comum um arquiteto também ter uma banda de música, ou um engenheiro fazer fotografia, ou um outro cara que fazia não sei o que, fazia filme, e tinha músico, era uma mistureba do caramba, tinha cineasta, aquilo tudo era uma confusão. E algumas pessoas, alguns amigos meus abriram lojas com o intuito de, dentro de uma filosofia de vida, vamos dizer assim. A Richard veio nessa leva. Então, a gente achava que a vida podia ser muito mais prazerosa do que, em geral, as pessoas estavam se dando chance. E que, por que a gente não pode ter... por que a gente tem uma casa de campo super legal, uma casa de veraneio, e mora num segundo andar da Barata Ribeiro? Por que você não, se você tem a chance, não mora num lugar mais legal aqui no Rio de Janeiro? A gente tinha esses sonhos de garoto. E, assim, por que na hora de você servir um copo, num restaurante quando você vai, ou num resort, o cara vem com um limãozinho, um copo bonitinho, por que você não faz isso para você, no dia a dia? Então a gente começou a entrar numa que o dia a dia podia ser uma coisa muito prazerosa, que a gente tinha que mostrar que o dia a dia era muito poderoso, que o momento, cada momento a gente podia desfrutar de forma melhor. E a gente, esse troço ficou na cabeça da gente, vamos fazer uma loja e que a gente exacerbe, mostre que isso é possível. Quer dizer, sempre focado com negócio, com estética, por isso que quando eu olho para o Steve Jobs, eu falo assim, esse cara aí podia estar na moda, né? Então, nós fizemos a Richards pensando nesses valores, nos valores de que a vida podia ser muito melhor. A gente tinha a ideia de que podia mudar o mundo. Não, a gente não pensava em mudar o mundo, mas podia ser uma semente que podia mostrar que a gente podia ter uma vida melhor. Quando nós fizemos um focus group, anos e anos depois, isso se confirmou. Eu falei, caramba, que o cara, ele associava a Richards, assim, aos mares turquesas, um não sei o quê, uma vida maravilhosa. E quando falava das outras marcas, falava de roupa. Assim, conseguimos, né? Então, isso não aconteceu por acaso. Se eu tiver que acreditar apenas um fator do sucesso da Richards, ela seria, inquestionavelmente, a insistência de estar sempre focado no estilo de vida que fazia sentido para nós, na ocasião. Embora checássemos obsessivamente a reação dos clientes. Desde o início, eu estava consciente, intuitivamente, de que a lealdade por uma marca cresce a partir da identificação com o estilo de vida e não apenas com produtos. Por isso, eu sempre estive envolvido com o visual das lojas, serviços, produtos e qualquer publicidade em todos os níveis. Contratação de pessoal. Sempre a gente teve um negócio que chamava... como é que era? Não sei o que. Era um lugar que a gente começou numa lojinha do Leblon, no segundo andar, que era uma vitrine, a gente fechou a vitrine e treinava o pessoal ali. Assim, era um cara com o outro. Depois a gente fez um centro cultural, Richard, em Ipanema, uma casa lá. Aí, a casa que fica em frente ao Gero ali, sabe? Gero Ipanema, que fica do outro lado da rua. Hoje acho que é loja de colchão, sei lá. Aí, então ali era o centro de treinamento. O negócio, a gente treinava as pessoas. Ela ficava habilitada a trabalhar na loja mais michuruca na época, que era a loja do Leblon, que vendia menos. E depois ela ia crescendo. Então, mas tinha essa preocupação de treinar as pessoas, de selecionar quem... Era um foco, assim, absurdo. Isso aí foi muito bom para a marca, né? Eu sempre realizei que se eu pudesse vender um estilo de vida e uma maneira de pensar para as pessoas, então as vendas seguiriam isso automaticamente. Foi dessa maneira que nos sintonizamos com as aspirações de milhares de clientes, capturando o coração deles. Eu acredito nisso pra caramba. E as mentes, com a nossa filosofia, nossas lojas temáticas, com a atitude do nosso pessoal, catálogos e produtos. As pessoas não compram produtos, elas compram relacionamentos. É mais do que isso. Eles querem participar daquilo tudo, porque faz sentido para elas. O princípio do sucesso do nosso negócio não é possuir um produto, é possuir um cliente.
esse também era uma obsessão nossa, era a fidelização, quer dizer, de que forma, qual é a maneira que a gente vai lidar para conseguir que o cliente permaneça fiel à marca. Tem muitas atitudes de CRM que eu questiono, porque é muito de identificação. O cliente não quer ser identificado, o cliente não quer ser cadastrado, ele quer ser identificado, desculpa. Então, uma coisa é você chegar lá, ô Guto, tudo bem? Pô, legal, como são seus filhos? E aí? É diferente. Agora, chegar lá assim, ó, CPF. Pô, peraí. Você nem me vai dar um beijinho, não? Assim é muito demais, cara. Não é? Pô, é estupro. Não é? CPF endereço. Espera aí, cara. Dá um beijinho. Faz uma preliminar. Então a gente foi a primeira loja masculina grande, confortável, representante de um estilo de vida com lojas temáticas, etc. Eu li um livro na época, lá de uma tal de Kátia, não é Kátia, não sei o que, Popcorn, feito Popcorn. Aí ela falava assim que, pela primeira vez na história da humanidade, a floresta vai ser mais segura do que as cidades. Então, em função disso, ela descrevia lá o que ela achava que ia acontecer. Isso tem muito tempo, acho que da década de 80. E eu pensei assim, pô, realmente, cara, um cliente está andando na rua, não vai ter uma jaguatirica que vai pular no pescoço dele. Mas quando ele entra na loja, vai ter uma jaguatirica pulando no bolso dele, né? Aí... Então, eu tenho que criar uma situação na loja que seja tão confortável quanto a casa dele. Conforto no sentido, não no sentido de ter amplo para ele sentar, conforto no sentido de ser seguro. Então, de que forma eu crio uma relação de segurança? E o que eu achei, e também eu ficava muito ligado nesse negócio, eu gosto de gente pra caramba, então eu ficava ligado, que eu tinha lido que mais de 80% da comunicação é não verbal, né? E que você transmite tudo através de, assim, tamanho da pupila, coisas que a gente não está vendo, mas o outro está sentindo. Assim, a única maneira que eu vou conseguir fazer com que o cliente se sinta confortável na loja, no sentido de seguro, seria falar a verdade. Então, a gente tem que catequizar os clientes, os vendedores, para exercitar a verdade, não jamais enganar o cliente. Então, para isso você tem que dar exemplo, né? Então, procurar falar, se o sujeito falar para você assim, você acha que essa roupa está boa? Se você achar que não, é melhor você falar, não está não. Faz o seguinte, usa essa calça com aquela camisa que você comprou semana passada, que eu acho que vai ficar melhor. Depois volta aqui, vai ter outra camisa. Você acha que você vai ganhar mais no longo prazo do que aquele momento que você vai ganhar nesse momento, entendeu? Então, eu queria então enfatizar isso, que a gente está vivendo esse momento de tanta dificuldade, mas eu não vejo assim uma bala de prata para resolver isso na hora. Eu acho que os fundamentos e o foco no cliente e procurar manter tanto o cliente final quanto o franqueado, etc., procurar manter isso de forma honesta, franca, direta, sincera, a gente tem uma chance maior. Se vocês querem que perguntar alguma coisa. Eu quero perguntar, Carlos, uma marca que está se estabelecendo agora e que quer focar nesse intangível do cliente, qual é a sua sugestão, recomendação, que porcentagem do teu custo você deve alocar para criar essa atmosfera? Porque às vezes você investe em embalagem, investe em uma série de coisas e aquilo vai ter um impacto no preço, né? Você vê um café do Starbucks, tem um preço, mas você tem todo aquele intangível. E quando você é desconhecido, você não consegue aplicar. Você não consegue cobrar aquele valor porque você não fidelizou ainda. Tem um negócio que chama, no mundo corporativo, a gente falar em
empatia, talvez seja um negócio meio... Eu acredito muito que antes de qualquer coisa você tem que buscar uma empatia. Empatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, até sob a perspectiva emocional. Vou dar um exemplo. Sei lá, esse aqui é um negócio... achei esse copinho lá, em Nova York, estava andando, falei, porra, que copinho do cacete, o Quinta vai adorar esse copinho, tenho certeza, eu nunca tinha visto o copinho. Ou um óculos, sei lá, talvez um óculos seja melhor que o copinho, que ninguém tem copinho. Um óculos, falei, porra, esse óculos aqui é maneiro, ó. Tô sem óculos. O óculos aqui é legal pra caramba, acho que o Quinta vai adorar esse óculos, ele vai adorar. Aí eu mando embalar, trago, dou pro Quinta, e o Quinta, porra, Ricardo, que espetáculo, não paro de usar. Amei esse óculos, adorei. Assim, pô, eu cheguei até sob a perspectiva emocional me colocar no lugar dele. Para que eu consiga fazer isso, tem uma pré-condição. Eu tenho que conviver com ele, porque ele é chato, porque cada ano ele muda de ideia. No ano que vem ele já não gosta mais daquele, acho que é um outro, não é isso? Então é o seguinte, eu acho que se você consegue se colocar no lugar, se alguma coisa que você vai fazer faz tanto sentido, você já está mais preparado para analisar as coisas. Se você pega e manda fazer uma embalagem num lugar, um arquiteto fazer a tua loja em outro lugar, para ficar um Frankenstein, isso é fácil, tá certo? Então, se você quer passar uma mensagem inteira, no meu ponto de vista, o cliente sente o cheiro da falsidade a quilômetros de distância. Ele não sabe, mas ele sente. Então, para você ter integridade, você tem que acreditar naquilo. Se você não sabe muito bem, você tem que achar alguém que vai liderar aquele movimento, sabe? Porque se você contrata alguém para fazer um negócio, contrata alguém para fazer outro negócio, outro para fazer a propaganda, outro para fazer o serviço, outro para fazer o produto, você não vai ter tanta unidade na comunicação. E pior, você não vai ter longevidade, porque daqui a um ano você já mudou para outro, aí aquilo ali acaba não tendo tanta força quanto poderia ter.